Informação e debate. Apoio jurídico. Aconselhamento psicológico. Diálogo, um programa da CCPL. Olá, então, muito boa tarde. Convosco aqui mais uma vez o programa Diálogo da CCPL. Hoje voltamos a tratar de um assunto que já nos trouxe à mesa e à antena o nosso convidado de hoje. Queríamos falar hoje, essencialmente, mais uma vez, da questão relacionada com a tomada de decisão pela Comissão Escolar de Esch-sur-Alzette para acabar com os cursos em português no ensino integrado da Escola Luxemburguesa. Temos connosco para nos falar hoje deste assunto o professor Carlos Pato, professor também da escola e ao mesmo tempo o presidente do Sindicato dos Professores no Estrangeiro. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Depois de toda esta tomada de posição e daquilo tanto que se tem falado na imprensa e na rádio e nos fóruns sociais, quais são as novidades aqui? O que é que podemos neste momento dizer que é uma novidade para os nossos ouvintes lá em casa? Ora bem, boa tarde. Efetivamente, a grande novidade que se pode obter, que se pode fornecer em primeira mão aos ouvintes é que na passada quinta-feira tivemos uma demonstração cabal do envolvimento dos encarregados de educação das diferentes escolas de Esch-sur-Alzette que estiveram presentes numa reunião convocada pela CCPL e também com os professores e o Sindicato de Professores no Estrangeiro, com o apoio de uma associação o Rancho Folclórico Província de Portugal. Exatamente, o Rancho Folclórico. Aqui colhe um grande, tanto um agradecimento bem forte, um abraço bem forte para a disponibilidade demonstrada por esta associação e, como é óbvio, pela pessoa que eu melhor conheço, o Sr. Manuel Cavaleiro, que mais uma vez demonstrou toda a vontade, todo um sentido de entreajuda que importa realçar neste momento. Em relação à presença dos pais, foi indiscutível que eles estão alerta, eles sabem de tudo aquilo que se tem passado, eles estão preocupados com o futuro das aprendizagens dos filhos, contrariamente a opiniões oficiais que vão passando, os pais portugueses são pessoas atentas, são pessoas dedicadas, que se preocupam com o futuro escolar dos filhos, que se preocupam com estes entraves que vão sendo quase sistematicamente colocados, uma vez que nós não podemos dissociar a atitude tomada em Differdange com a atitude agora, a tentativa de encerramento dos cursos integrados em Esch. E eu digo tentativa porque há muitas coisas em jogo. Há o envolvimento das autoridades portuguesas, através mesmo do próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Secretário de Estado das Comunidades, da Presidente do Instituto Camões, do Sr. Embaixador de Portugal no Luxemburgo e toda a sociedade civil que está empenhada na resolução deste problema. E dos próprios deputados da imigração também. Os próprios deputados da imigração também se manifestaram contra esta decisão. Exatamente, manifestaram, e o Sindicato dos Professores no Estrangeiro teve a oportunidade de trocar impressões, de reunir, de trabalhar com o deputado Paulo Pisco, que por acaso surgiu muito bem acompanhado com o Sr. Alto Comissário para
as migrações? Para as migrações, Dr. Pedro Calado e também com o deputado do PSD, Carlos Gonçalves, tanto a quem nós, sindicato, e como é óbvio também a própria CCPL, teve a oportunidade de lhes contar o que efetivamente se estava a passar. Sabemos que eles tiveram encontros com a autarca de Esch, sabemos que nestes encontros foram rebatidas determinadas posições defendidas em documentos oficiais enviados ao Sr. Embaixador de Portugal, em que a culpa era assacada na totalidade à falta de interesse manifestada pelos professores portugueses no desenvolvimento, no enriquecimento dos cursos integrados. Ora, isso não só poderia constituir uma falácia, não. Isso é uma calúnia, isso é uma falsidade que importa desmistificar. E na quinta-feira passada nós tivemos oportunidade de, em conversa direta, olhos nos olhos com os encarregados de educação, demonstrar-lhes que todas as acusações que veladamente, e mesmo por que não dizer diretamente, e constituíam uma afronta ao profissionalismo e ao empenho dos professores portugueses a trabalhar nas escolas que pretendem, acabar com os cursos integrados em Esch. Carlos, de facto, nesta reunião viu-se que uma grande massa humana que estava, e de pais, contrariamente ao que dizem as autoridades, nomeadamente o Sr. Ministro, muitas vezes, ou os Srs. Ministros, que os pais portugueses que não se interessam pela educação e pela formação dos filhos. Isto aqui ficou demonstrado, ficou desmontada essa ideia. Claro que sim, claro que sim. Eles são pais presentes, não são pais ausentes. E é a prova de estarem 100 e tal pessoas reunidas na sala da associação, é suficiente para deitar por terra qualquer argumento de ausência, de não empenhamento dos pais e das mães portuguesas. Eles demonstraram que estão preocupados, e a prova que estão preocupados é que de imediato solicitaram, neste caso à CCPL, ao sindicato, uma atitude no imediato. Eu dessa parte preferia que falarmos mais tarde, mas para já gostaria para que ficasse bem esclarecida esta questão. Já dissemos isso. Não será que esta, muitas vezes, ausência dos pais junto da escola, junto das autoridades, tem a ver com um problema social ou linguístico? Eu penso que o problema social não se coloca porque os portugueses no Luxemburgo devem ser considerados, porque a isso têm direito, cidadãos de primeira. E muitas vezes neste país passa a ideia que há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Não. Nós somos cidadãos de primeira, como os próprios autóctonos, indígenas, também o são. E mais, nós ainda vamos mais longe. Nós somos cidadãos de Schengen. Nós temos liberdade de circulação, temos direito à liberdade de trabalho, liberdade de expressão, liberdade de reunião. Portanto, muitas vezes eu penso é que os portugueses, talvez para não criar mal-entendidos, muitas vezes somos humildes demais. E nós devemos ter uma certa humildade relativa, porque nós temos, como eu já disse, nós temos muito valor. E nós devemos assumir o nosso valor e devemos assumir o nosso amor próprio. E uma das coisas que foi focada nesta reunião de quinta-feira passada foi o facto, e achei interessante a intervenção de uma senhora que perguntou, teve a frontalidade de perguntar aos presentes, que eram muitos, reitero, quem é que estava inscrito, recenseado nos cadernos eleitorais para as próximas eleições autárquicas de outubro do ano que vem. E timidamente foram levantados alguns braços, poucos braços, dado o número de pessoas que estava. E entre os próprios pais fermentou a ideia e foi criado o impulso para passarem pela comuna e requererem a sua inscrição nos cadernos eleitorais. Foi dito ainda que o voto é arma do povo, e ali estava povo.
estava povo português. Portanto, mais uma vez, a tónica é colocada. Inscrevam-se no recenseamento para que possam votar e manifestar a vossa própria vontade. Então o problema é outro, mas vamos voltar na segunda parte a falar sobre este tema ainda. Para já, proponho que façamos uma pequena pausa musical e voltaríamos já de novo à vossa companhia. Olá, então, de novo cá estamos convosco. Hoje o nosso convidado é o professor Carlos Pato, que estamos a falar sobre a questão da tentativa ou da proposta de anulação dos cursos em português na Comuna 10. Carlos, falámos anteriormente que de facto há aqui um problema de timidez das pessoas, mas eu recolocava a mesma questão. Então, muitas vezes, esta ausência dos pais, das reuniões nas escolas, das reuniões com o próprio ministro que se propõe muitas vezes fazer, como é que podemos explicar isto junto dos pais? Como é que podemos, de facto pela questão da língua, pela questão da timidez, o que é que se passa aqui com esta comunidade que é tão ativa quando se tenta associar através de uma organização destas, digamos, entre nós, e quando se passa para o exterior ficam muito aquém das necessidades? Isto é timidez ou é de facto um problema linguístico? Bom, podem ser os dois ou um em separado. Desculpem. Eu penso que a timidez no português é uma característica, porque a timidez não está muito longe do respeito. E o português é uma pessoa respeitadora. É uma pessoa que sabe muito bem os limites das suas atitudes, das suas atuações, e sabe até onde pode ir. E muitas vezes, para não arranjar, como se foi dizer-se, para não arranjar problemas, para não pensarem que eles estão a afrontar quem quer que seja, eles refugiam-se numa atitude tímida para não debater os problemas que sentem. Outras vezes, e agora volto por isso à outra questão, a barreira linguística muitas vezes existe. E existe porquê? Porque com medo de, ao expressar-se, com medo ao exprimir aquilo que sente, numa língua que não é sua, que poderá mesmo até ser o francês, a pessoa retrai-se, a pessoa fecha-se, a pessoa não expõe o que lhe vai na alma. E, muitas vezes, com vontade de falar, mas o medo supera essa vontade. E mesmo em reuniões com os professores luxemburgueses, quando é necessário tratar de situações que envolvem o percurso escolar dos filhos, eles retraem-se muitas vezes, fruto de uma difícil expressão na língua francesa. Também, e isto eu posso afirmá-lo com toda a propriedade, muitas vezes os pais e as mães têm dificuldade manifestada em reuniões singulares com encarregados, com os professores titulares das turmas. Não é alheio ao facto, uma escolaridade débil que eles portam, mas também não é alheia a essa situação que, para tentar superar estas dificuldades, muitas vezes os professores portugueses a trabalhar no ensino integrado, e cuidado, não podemos confundir a parte pelo todo, porque o integrado existe em todo o país, não existe só em ES. E os professores portugueses funcionam como tradutores, como interlocutor privilegiado, quando solicitados pelos professores luxemburgueses, uma vez que a mãe ou o pai não dominam o francês. E isso tem sido uma constante desde que seja solicitado, e são os professores luxemburgueses que solicitam aos encarregados de educação. E isso é uma realidade. Nós não temos medo de expor aquilo que queremos, nós não temos medo de lutar pelos nossos interesses, mas nós muitas vezes somos barrados linguisticamente na exposição desses mesmos casos. Parece que os pais, de facto, foi alguns dos casos que sentimos, mas também havia pais e que, depois de vermos, eram pessoas que tinham sido escolarizadas no Luxemburgo, ou seja,
aqui, mesmo já sendo portadores de uma nova cultura, de um acrescento na sua cultura de origem, onde certamente já falam também as línguas do país, mesmo esses, nota-se aqui um certo medo em relação ao sistema. Isto é de facto um problema para estes pais e para estas crianças. É verdade que sim. É verdade que sim, porque por vezes, eu espero que os ouvintes não pensem que nós estamos aqui a utilizar o conceito medo para amedrontar. Não, mas o medo existe. Existe e eu posso dizê-lo. Eu testemunhei na primeira pessoa o medo manifestado por uma encarregada de educação quando da constituição da tal comissão ad hoc que surgiu na sequência da reunião que tivemos na quinta-feira passada, e a senhora, um pouco timidamente, questionou-me se o facto de avançar com o nome do marido para representante da escola que a filha frequenta, se isso não poderia, a posteriori, trazer um conjunto de represálias para a criança. É claro que eu disse, minha senhora, mal fora que nós não possamos fazer-nos representar numa comissão ad hoc e expor os nossos problemas com medo que no final do ano letivo a minha filha ou o meu filho venham a ser penalizados por um professor luxemburguês na atribuição das avaliações. Então isto aqui não vivíamos em democracia, vivíamos sim numa ditadura. E isso não pode ser, não é? Então quer dizer que de facto começamos finalmente ao fim de 50 anos a detectar que de facto a nossa comunidade precisa de ser emancipada. Sem dúvida, sem dúvida. Ela não precisa de ser emancipada, ela precisa é de adquirir a noção do valor que tem, porque ela, pelos seus princípios, pela sua educação, pela sua postura de civilidade, que isso é muito importante, ela própria, ela emancipa-se. Ela é uma comunidade com um potencial extremo. Não é? Não pode ser minimizada e não pode ser utilizada, volto outra vez ao estudo PISA, ela não pode ser utilizada para meros efeitos estatísticos. Era por aí que eu queria vir, de facto. Portanto, esta utilização pela negativa pode ser muito prejudicial para o próprio país em si. Mas é claro que sim, Nós somos uma franja social na ordem dos 110, 120 mil. Eu gosto sempre de falar a mais para depois, com os cortes, vir para baixo. Com 120 mil representantes portugueses, nós temos uma palavra a dizer. E agora, aquilo que nós não gostamos, e muito sinceramente, que me desculpe mais uma vez o senhor Ministro, mas os argumentos aduzidos para justificar o fracasso dos estudos PISA relativamente ao sucesso no sistema escolar luxemburguês não pode assentar nos dois pilares que o Sr. Ministro escolheu. Foi um ato infeliz. Primeiro, dizer que a maior parte dos alunos que manifestam dificuldades que efetivamente contribuem para uma posição negativa no ranking do PISA, vem dizer que eles são oriundos da imigração. E não contente com isso, o segundo argumento aduzido à discussão é que eles são, como os António dizem muito bem, são oriundos de famílias de situação social e económica baixa, reduzida. Quer dizer, então é só isto que vale. Portanto, o que é que acontece? Os imigrantes e as famílias de menores recursos contribuem para a imagem negativa do sistema escolar luxemburguês. E eu questiono, onde estão os outros? Onde está o Estado? E a minha pergunta que fica aqui, onde está o Estado? O papel do Estado na emancipação e na criação de oportunidades para toda a gente. Exatamente, é isso. Mas isso é a resposta, como é óbvio, terá que vir do questionado. Nós podemos adiantar pistas, não é? E temos sempre participado nestas pistas. Exatamente. Voltamos já à vossa companhia e para que também respirem como nós aqui, vamos propor-vos que ficamos com mais uma pausa musical e voltamos já de novo à vossa companhia.
Já de novo na vossa companhia e para concluirmos o nosso programa de hoje, hoje mais uma vez dedicado a um assunto que nos tem levado muito do nosso tempo, muita preocupação, que é de facto o ensino e a formação não só dos jovens, mas essencialmente dos jovens, porque eles é que são o futuro, eles é que podem contribuir para que este país possa ser um país ainda melhor do que o que é. Contrariamente ao que muitas vezes se diz, nós não temos o objetivo de estar a reivindicar nada em especial. Queremos é colaborar e participar na construção de um país melhor. Carlos, já falámos aqui nas questões que nos têm levado a desenvolver aqui algumas manifestações públicas, algumas manifestações de desagrado, mas isto não pode ficar aqui. De facto, mesmo sabendo que vem a senhora Presidente do Instituto Camões, que as autoridades portuguesas estão empenhadas nisto, a comunidade em geral, e já o disseste, pela via da participação política, neste caso do recenseamento, terem que se recensear e terem que marcar, como cidadãos deste país, o seu ponto de honra. Temos também que, junto da população em geral, fazer novas coisas. O que é que vem, o que é que está previsto, como é que podemos ajudar, por um lado, como dizíamos ainda há pouco, na questão de tornarmos este país melhor, e como é que podemos reverter esta questão de não se acabar, como se tem acabado em várias câmaras, Medernach, Viltes, La Rochette, Differdange, com o ensino da língua materna ou em língua materna, que é um direito consagrado nas constituições dos países, por um lado, e por outro lado, como é que podemos dar a volta a esta questão e tornar estes nossos alunos, tirá-los deste 60% que saem das escolas sem diploma algum? É uma verdade, nós não nos poupamos esforços, e o envolvimento das autoridades portugueses é uma evidência. Como bem referiste, a visita da Presidente do Instituto Camões, a professora Ana Paula Laborinho, far-se-á acompanhar com um representante do Ministério da Educação português, que irão reunir com a Comissão Mista, não é? Irão reunir também com o Ministro Machi, irão reunir com a Burgomestre de Esch. Sabemos também que na sexta-feira passada o Sr. Embaixador de Portugal teve uma reunião com o Burgomestre. Ainda não tivemos propriamente ecos dessa reunião, estamos a envidar esforços no sentido de conjugar vontades para que das reuniões efetivamente saia o tal fumo branco que nós queremos. Agora, as intervenções, e isso em termos de sindicato, o sindicato está a criar um grupo de trabalho no sentido de encontrar, através de propostas válidas dos professores identificados com o processo, alternativa ao ensino integrado, ao modelo que neste momento prevalece. Nós nunca negamos que o modelo não é excelente, nós nunca negamos que o modelo não é ótimo. Agora podemos encontrar alternativas para, daqui por um ano, por exemplo, ou dois, podermos dizer que o modelo proposto, as alterações introduzidas, dão um bom modelo e abrem perspectivas do futuro. Estarmos empenhados na qualificação e na certificação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, essa é a nossa preocupação fundamental. Não é por acaso, mas, António, não é por acaso que o Alto Comissário para a Integração, o Dr. Pedro Galera, visitou o Luxemburgo, estivemos numa amena troca de impressões, e não é por acaso que a CCPL, e eu tenho conhecimento da tua parte, com o projeto Pilar, com o projeto Escolhas, está a dar uma grande ajuda, está a proporcionar aos jovens, às crianças portuguesas, uma ajuda que deve ser acarinhada pelo governo luxemburguês, pois, conforme o próprio nome diz, o Pilar é uma base de sustentação para lutar contra a guetização, contra a falta de propostas e muito mais de oportunidades futuras de mercado de trabalho. Melhor tudo o que eu para falar destes dois
projetos que o sindicato acha que são de extrema valia. Um dos próximos programas será dedicado especificamente a esse programa, porque de facto é algo que vem colmatar uma brecha e que nós já vimos que, e isto provoca-nos alguns calafrios, que é 60%, isto fica, que as pessoas tenham consciência disso. Estes números são muito importantes. 60% dos nossos alunos saem da escola sem diploma algum. Isto num país que queremos cada vez melhor é muito complicado e certamente nos fará pagar um preço muito caro no futuro. E este projeto que estamos que no fundo se encaixa perfeitamente naquilo que estamos a discutir hoje aqui, exatamente, vamos discuti-lo numa próxima emissão aqui neste programa. Carlos, de facto, já vimos o essencial disto tudo. O que é que podemos fazer mais em conjunto com os pais, com as autoridades e, para concluirmos mesmo, quais são as grandes metas nestes próximos dias? Nestes próximos dias é mobilizar a comissão ad hoc que saiu em representação de cada escola do ensino integrado de ESH, mobilizá-los, informá-los e traçarmos objetivos no imediato para, como disseste muito bem, reverter a situação criada. Porque nós temos consciência, e isto é uma realidade que não pode ser escamoteada, nós temos consciência de que a maioria dos professores luxemburgueses que trabalham nas escolas atingidas por esta medida, a maioria não manifestou um claro acordo a esta tomada de posição. E nós sabemos daquilo que estamos a falar, temos as nossas fontes. Nós sabemos que houve uma campanha de intoxicação, para não falar em desinformação, em todo o corpo docente que trabalha nestas escolas, que por um puro alheamento do impacto que uma situação destas iria criar, não tomou conhecimento da resolução a que ela conduziu. E nós sabemos que há vozes discordantes. Sabemos que o contexto não é fácil. Sabemos que as pessoas também, assim como no lado português, também no lado luxemburguês, existem medos. E esses medos são difíceis de superar. Aquilo que nós queremos é chamar as pessoas para a nossa luta, porque é uma luta justa. E quando nós conseguirmos reunir, que vamos reunir com a Sra. Presidente e com o elemento do Ministério da Educação de Portugal, no dia 15, na quinta-feira, esperamos que o grupo de trabalho do Sindicato de Professores no Estrangeiro possa ter uma proposta viável, execuível, para melhorar o atual sistema de ensino integrado. Carlos, só nos resta agradecer a passagem por o programa para esclarecer os nossos ouvintes lá em casa sobre esta questão, como disse há pouco, já que tanto nos preocupa. Nós é que agradecemos. Esperamos que os pais em casa também façam parte da solução deste problema. A união faz a força. Era isso por aí que eu queria concluir e, de facto, a união faz a força. E para si aí em casa, desejamos o resto de bom dia e marcamos encontro para daqui a uma semana. Diálogo, informação e debate. Apoio jurídico. Aconselhamento psicológico. Diálogo, um programa da CCPL.